Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Ativos de Valor e hoje nós vamos falar sobre governança corporativa. O que é governança corporativa, alguns dos seus princípios e como ela funciona. E eu acredito que esse conteúdo vai ser muito relevante, é um conteúdo mais técnico, mas vai ajudar você a compreender de fato o que é governança corporativa. Portanto, pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá aquele like, que nós vamos hoje ter um conteúdo muito interessante que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Governança corporativa é um tema que eu domino um pouquinho. Por quê? Eu fiz uma dissertação de mestrado sobre esse tema e eu tenho alguns artigos publicados, inclusive em revistas, no caso da UFRJ do Rio de Janeiro. Eu tenho também um prêmio sobre um artigo que eu fiz sobre governança corporativa. Então eu acredito que eu entendo um pouquinho. E eu gosto, como vocês já viram aqui no canal, de simplificar o máximo possível desses temas mais complexos. Mas, pessoal, trouxe aqui para vocês um pouco da fundamentação teórica sobre governança corporativa. E eu estou usando aqui alguns autores, como o Jean Tirole. Não sei se vocês conhecem, mas o Jean Tirole, ele é um francês da Universidade de Toulouse e ele ganhou um prêmio Nobel sobre regulação e ele tem diversas publicações sobre governança corporativa. Portanto, é um autor muito citado em diversos artigos científicos, dissertações e teses de doutorado. Então eu estou citando ele aqui, estou citando também Jessen e Macklin, Donaldson e Preston, a OCDE e o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e IFAC. Estou citando também aqui o Timers, o Matias Pereira, que é mais relacionado à governança na área de administração pública, o Australian Audit Office e o IFAC, né, que é o International Federation of Accountants. Então, pessoal, essa fundamentação teórica aqui serve para dar base para tudo aquilo que eu vou falar daqui para frente para vocês. Governança corporativa e seus princípios. Vamos direto aos pontos aqui. Esses 4 pontos que são basicamente os mais importantes para que você consiga avaliar a governança corporativa nas empresas. Então, esses 4 princípios aqui são a transparência, a equidade, a responsabilização e a responsabilidade corporativa. Então, na transparência, o que funciona? No caso, a empresa, ao meu ver, ter um bom relacionamento com os investidores e com os stakeholders. Aí eu cito aqui, mais do que a obrigação de informar, o desejo de disponibilizar espontaneamente para as demais partes interessadas, como eu falei anteriormente, no caso os stakeholders, as informações que sejam de seu interesse e não apenas impostas por regulamentos e leis, resultando num clima de confiança, tanto internamente quanto externamente. Aí eu vou citar para vocês aqui, eu tenho que citar, no caso, a IRB, resseguradora, né? Aqui a gente pode ver que não só apenas impostas por regulamento. No caso, por exemplo, a SUSEP agora fez uma exigência que acabou abrindo para essa capitalização acima de 2 bilhões de reais que gerou essa subscrição aqui. Então, essa subscrição, na realidade, nem era para ter acontecido. Ela já tinha que atender essas exigências da SUSEP muito bem antes. Então, pessoal, não é só ficar atendendo, ela tem que se antecipar também, ela analisar os stakeholders. No caso, a SUSEP é uma stakeholder, porque ela é o órgão que regula, no caso, a IRB, e ela tem que atender isso de forma muito transparente. Ela tem que
publicar isso o tempo inteiro para o mercado, para os acionistas, para os órgãos reguladores. Ela tem que procurar atender a todas esses stakeholders da melhor forma possível, justamente para garantir a credibilidade dela no mercado. E o que isso acontece, pessoal? Quando você atende muito bem esse primeiro princípio aqui, você gera confiabilidade, credibilidade, e isso se reflete nas ações das empresas. Não tem como você comprar transparência. Simplesmente você tem que exercer uma boa gestão e estar o tempo inteiro antenado para solucionar qualquer tipo de problema e se antecipar ao máximo ao mercado. E agora, pessoal, a gente vai falar de equidade, que é o tratamento justo de todas as partes interessadas, como funcionários, clientes, fornecedores, credores e colaboradores, não sendo aceitas atitudes e políticas discriminatórias. E, na atualidade, isso está muito em voga, né? A empresa tem que atender todo esse princípio aqui de equidade, tratar da mesma forma os acionistas minoritários, os majoritários, tratar muito bem os funcionários. Isso se reflete também nas ações das empresas. E eu vejo que muita gente não analisa isso. Simplesmente, ela tá no nível, a empresa está no nível de governança X, então eu vou investir nessa empresa. E pessoal, não é muito por aí não. E eu, para ser honesto, eu já dei uma pesquisada aqui na internet, vi alguns vídeos sobre governança corporativa e alguns deles, até de youtuber famoso, foca muito nessa questão do nível de governança da Bolsa de Valores e esquece desses princípios técnicos que não é discutido. Eu não vejo isso sendo discutido por outros youtubers. Primo Rico, para citar, por exemplo, eu nunca vi relacionar algo desse tipo, e mais outros. Mas não é culpa deles, é que às vezes a própria pessoa não domina aquela temática. E é realmente complicado você dominar vários temas, vários assuntos. Então, nesse vídeo aqui, eu quero focar justamente nesses princípios para nortear vocês, para na hora de analisar a empresa, abrir cada vez mais a cabeça. Não é só ficar nessa questão quantitativa de resultado o tempo inteiro, isso é muito importante, mas a governança, ela se reflete muito nas ações das empresas, e eu vejo isso muito nas ações que eu invisto nos Estados Unidos, que lá os níveis de governança têm uma exigência muito maior, e os acionistas lá analisam isso o tempo inteiro. Então, pessoal, nós temos que ficar atento à governança das empresas, não só no nível ali da Bolsa de Valores, mas sim dentro da empresa, o que ela mostra para a gente. Você pode entrar no site da empresa, ver a governança. O que a gente vai fazer nos próximos vídeos é analisar algumas empresas aí que estão com essa situação complicada e se elas estão melhorando ou não nessa questão da governança. E aí a gente passa para a responsabilização. Abrange a obrigação de prestar contas, a responsabilização por todos os atos praticados e resultado durante o mandato. Foi o que aconteceu na gestão anterior, né, pessoal? No caso da IRB, que é o grande exemplo aí, de problema de governança na atualidade. O presidente, a direção, praticamente todo mundo pediu para sair da empresa. Mas é simples assim, e a responsabilização desses indivíduos com relação aos resultados que não foram totalmente lícitos ali. Nós acabamos de ver diversas irregularidades. Por quê? Porque ali também tinha um sistema de remuneração para aumento da cotação. Mas aqui, como nós não temos
um ativismo dos acionistas, como acontece nos Estados Unidos, fica muito barato para essas pessoas que acabam acometendo esse tipo de fraude aqui no Brasil. Tudo bem que teve um grupo aí de acionistas, se eu não me engano, do Rio Grande do Sul, que entrou na justiça, e ao meu ver isso deveria ter sido mais divulgado para que pudesse entrar mais acionistas nesse grupo. E é o que eu acho que nós devemos fazer, entendeu? Ser cada vez mais ativistas para aqueles investidores que pensam investir em empresas de valor. Não simplesmente ser um especulador. Estou falando para pessoas que planejam investir em determinada empresa durante alguns anos para poder colher os frutos no futuro. E aí a gente vai também falar sobre a responsabilidade corporativa, que é de todos os agentes de governança, sócio, administradores, gestores, membros do conselho, auditores e conselheiros fiscais. Devem zelar pela perenidade da organização, levando em consideração aspectos da ordem social e ambiental, que é, no caso, a sustentabilidade. É o que a gente viu na situação da Vale, né, pessoal? Que infelizmente acometeu diversas mortes e a Vale teve uma responsabilidade ali muito grande e acabou atendendo e tentando solucionar da melhor forma possível essa situação que foi péssima para a imagem da empresa. E aí, pessoal, a gente vai aqui para a definição, né, do que é governança corporativa. Muita gente tem dúvida. Então, eu peguei aqui a definição pela OCDE, né, que segundo a definição da OCDE, a governança corporativa é um conjunto de relacionamentos entre a gerência da companhia, seus acionistas, credores e demais stakeholders, fornecendo a estrutura pela qual os objetivos da companhia são estabelecidos, né? Então, aqui é um conjunto de relacionamento, né? Do que a empresa vai fazer com os demais stakeholders, credores, acionistas. Então, os princípios que eu falei anteriormente, eles têm que ser atendidos da melhor forma possível para que o nível de governança, o nível de credibilidade entre essa organização e seus stakeholders seja o mais elevado possível. Ao meu ver, as empresas deveriam ter um nível de desempenho, de avaliação da governança a cada ano. É uma coisa até que eu acho que poderia caber dentro das empresas, o nível de governança, dar uma nota de período a período. E eu também não vejo isso. Isso acontece geralmente muito em avaliação de órgãos públicos. Não sei se vocês viram no começo do vídeo, mas os órgãos públicos da Austrália têm esse tipo de avaliação. E isso traz resultados fantásticos para a sociedade. Isso se reflete em melhores serviços públicos. Então, a avaliação também constante do nível de governança deveria ser aplicada. E foram estabelecidos diversos princípios que norteiam a governança. Foi isso que eu falei anteriormente, que é a transparência, a equidade, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa. E aqui a gente vai para o risco moral, que é a definição aqui do Giant Roller, que eu falei também no começo do vídeo, que é um prêmio Nobel de economia, e ele é um autor assim que eu admiro muito, porque ele procura também sintetizar as coisas de forma muito simples e acaba clareando as explicações. Então vamos lá, esforço insuficiente, que é o direcionamento da alocação do tempo em várias atividades por parte da direção da organização, reduzindo assim o foco para o desenvolvimento das atividades principais. É aquela empresa que atira para todo lado e não foca no que que vai trazer o resultado para a empresa. Então, o objetivo aqui é você se
concentrar no core da empresa, você focar naquela situação. Por exemplo, se a empresa estiver numa situação de recuperação, focar para tentar solucionar os problemas da forma mais eficiente possível para gerar credibilidade dentro do mercado. Investimentos extravagantes. Isso costuma acontecer muito em algumas empresas aqui no Brasil, que realizados sem a devida análise, que podem trazer algum tipo de prejuízo para a organização. Essa situação é frequente quando o controle da organização fica muito concentrado em poucos indivíduos, facilitando todo o processo de ocupação dos cargos que possam compactuar com investimentos absurdos e que não vão gerar nenhum tipo de valor para a instituição. No caso aqui é interessante você ter um conselho de administração, no caso um grupo, por exemplo, de acionistas minoritários, que tenha um representante para fiscalizar justamente a empresa e a direção para que não aconteça esse tipo de coisa. E quando você tem um conselho de administração com um membro de acionistas minoritários, isso é muito interessante também. E outros acionistas também que tenham participação maior do que 5%, acabam que tendo uma vaga no conselho, isso também traz inúmeros benefícios para a empresa. As estratégias de entrincheiramento são muito comuns em empresas públicas e privadas que não têm um sistema de monitoramento de governança corporativa adequado. Foi o que eu falei anteriormente, né? Para avaliar o sistema de governança corporativa. Isso é muito comum nos Estados Unidos e em alguns órgãos públicos, por exemplo, na Austrália, no Canadá, podendo sugerir balanços que não retratam a realidade. Né? Foi o que aconteceu também na IRB, além de resultados com finalidade de preservar posições diretivas de comando nas instituições. Aqui, pessoal, isso aqui fica muito claro nessa situação da IRB, né? Para preservar aquela posição e ter aumento também, né? No próprio salário, no bônus da empresa, acaba acontecendo esse tipo de coisa. Olha que interessante isso, pessoal. E o enriquecimento ilícito pode ser explicado com a combinação de vários fatores ilegais, como na própria seleção de fornecedores, dando prioridade para um grupo de amigos e desviando dinheiro da corporação, melhorando seus benefícios remuneratórios, acarretando prejuízo para a organização, além de selecionar pessoas com perfil duvidoso para a ocupação dos cargos. Né? No caso, aquele presidente ou aquele diretor acaba nomeando ou parentes ou pessoas, né, de qualificação duvidosa. Né? Isso traz inúmeros prejuízos para a empresa. Não só as privadas, tá? As públicas também. E aqui, pessoal, a governança corporativa segundo Timers. Né? Aí eu coloco aqui 4 tópicos: administração, gestão, controle, supervisão e prestação de contas. Aí tem esse triângulo aqui, ó, que a responsabilidade em prestar contas fica aqui centralizado no meio do triângulo, a supervisão, o controle e a administração, né, pessoal? Então, o vídeo acabou. Se inscreve no canal e dá aquele like aí. Muito obrigado pela atenção de vocês e espero que esse conteúdo tenha gerado algum conhecimento e agradado vocês, pessoal. Aquele abraço.